E eles vão se mostrar ao sacerdote. 9 não voltam para agradecer, porque para eles Jesus é alguém para ser procurado no dia das emergências. Por que eles não voltam? Porque o aval do homem para eles é o suficiente. Para eles, se o sacerdote falar assim, ó, tá limpo, tá limpo. Se o sacerdote olhasse para ele e falar, tá sujo, tá sujo. Porque o aval do homem, a aprovação do homem para eles, para os 9, já era o bastante. Se o homem falasse, você é uma bênção, eles estariam satisfeitos. Eles preferem estar bem com o homem do que estar bem com Jesus. Está entendendo? Os homens tem coisas que os homens estão aprovando na terra e que Deus está reprovando no céu. Então a ideia não é ficar bem diante dos homens, é ficar bem diante de Deus. A ideia não é os homens aprovarem, é Deus aprovar. Sabe por quê? No dia de Estevão os homens estão reprovando, mas o céu está aberto, aprovando a atitude de Estevão aqui embaixo. Paulo diz, Gálatas 1:10, porque persuado eu a homens, ou tento agradar os homens? Se eu estivesse tentando agradar os homens, eu não serviria para ser chamado servo de Jesus Cristo. A palavra servo que Paulo usa ali em Gálatas 1:10, estou igual Salomão, sabedoria para resolver um problema rápido. É a pregação de hoje à noite. Não vou nem falar nada. Ó, Gálatas. Aqui o professor, irmãos, se gasta, tá? Não economizo conhecimento, não. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu falo que não sei. É simples, é rápido. Não é demérito nenhum você falar que não consegue, tá? Não é demérito nenhum você falar que não sabe. Porque quando você abre o coração diante de Deus e Ele percebe a sinceridade dentro de você, Ele derrama aquilo que você não tem e faz você ser aquilo que você sempre sonhou em ser, uma bênção nas mãos do Senhor. Doulos. Doulos. Doulos é o grego da palavra servo. No Antigo Testamento, toda pessoa, sem exceção, que falava assim, ó, eu amo meu Senhor. Todo escravo que falasse assim, ó, eu amo meu Senhor. O Senhor dele, o dono dele, pegava, furava a orelha dele e ele passava a ser um escravo de orelha furada. Pastor, não acredito. Deixa eu ver se eu acho para você. Êxodo 21, 5 e 6. Olha lá. Mas, Êxodo 21, 5. Mas, se aquele servo ou aquele escravo expressamente disser, eu amo a meu Senhor, eu amo a minha mulher e amo os meus filhos, e não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovelha e o servirá, esse servo o servirá para sempre. Por isso que Paulo está falando, eu sou um servo de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, se o Senhor fosse uma pessoa boa, o servo queria ficar com ele para sempre, mesmo tendo já pago o tempo de escravidão dele. Ele tinha o direito de ir embora, mas se ele declarasse, eu amo o meu Senhor, amo a minha família,
Olha que isso aqui é pregação para a família, hein? Porque é amando a Deus que se ama a família. Amém? Se nutra de Deus para ter o que dar para a família. Senão você não vai ter o que dar para a tua família se você não se abastecer de Deus. Tá? Eu amo meu Senhor e amo a minha família. O Senhor dele pegava ele e falava, então tudo bem, vamos perante o juiz, a gente assina os documentos, o juiz vai ser testemunha, eu furo a tua orelha. Ele tinha direito de ser livre, mas escolhia ficar aos cuidados do seu Senhor. Por isso que Paulo está dizendo, eu sou um servo de Jesus Cristo. Paulo não apresentava as credenciais dele de apóstolo. Para a igreja de Filipenses, ele disse assim, ó, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Quem eram os servos? Existiam 3 classes de escravos. Os servos, não é escravidão igual a gente conhece aqui, não. O contexto de escravidão aqui é um serviçal. Não eram pessoas que eram chicoteadas igual na época dos negros no Brasil. Não, não é esse contexto de escravidão que a Bíblia fala. Existiam os servos, os escravos e os trabalhadores. 1, 2, 3. Os servos eram aqueles que estavam dentro da casa do Senhor. Eram aqueles que trabalhavam dentro de casa. Por isso que Paulo está dizendo, eu sou servo. Eu estou dentro da casa. Eu estou dentro da presença. Ele tem o direito de viver como ele quer, mas escolheu ficar aos cuidados do seu Senhor. Porque Paulo entende que a verdadeira liberdade não é fazer o que quer, é fazer o que Deus diz na palavra. Se você faz o que quer, você se torna prisioneiro da sua vontade. Mas se você faz o que Deus quer, você está sendo controlado e guiado por Deus e não pelos seus sentimentos e pela sua vontade. Paulo disse, eu estou em casa, estou na presença e não saio. Escravos eram aqueles que trabalhavam do lado de fora num serviço mais pesado. E trabalhadores eram aqueles do freelance. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Que o Senhor saiu selecionando pessoas para trabalhar às 6, às 9, às 12, às 15 e às 17 horas, que eram os trabalhadores da hora 1/10. 1/10, né? Que é às 17 horas. Aí alguém falou, na hora de pagar, quem começou trabalhando recebeu um exemplo, 100. Os segundos receberam 100, os últimos também que trabalharam pouco receberam a mesma coisa. E a moral da parábola é dizer o seguinte, não importa quem chegou primeiro no reino ou quem chegou agora perto da vinda do Senhor, o pagamento é igual para todo mundo. O que é o pagamento? A salvação da sua alma. Teve gente que vai aceitar Jesus hoje e Jesus vai voltar amanhã para buscar a igreja, ele vai receber a mesma salvação que eu e você. Quando ele disse trabalhadores, era o quê? Freelance, viu? Pegou gente para trabalhar 6, saiu na rua agenciando pessoas para trabalhar 9, meio-dia. Trabalhadores eram freelance, que via o Senhor em vez em quando. Agora você vai entender porque o filho pródigo disse, faça de mim como um dos teus trabalhadores. É o filho pródigo falando, eu quero voltar. Eu sei que não dá para ficar perto. Eu sei que não vai dar para ficar dentro. Mas deixa eu te ver pelo menos em vez em quando, meu pai. Que isso? Você está aí? Está entendendo? Por isso que ele diz, nem que eu te veja em vez em quando. Mas eu não quero voltar mais para o mundo. Amém? E sabe por que ele foi cuidar de porcos? Porcos para os judeus
são todo aquele povo que não serve a Deus. E já que ele começou a andar com quem não servia a Deus, ele desejou comer o quê? As alfarrobas, bolotas de porco. Porque quando eu estou andando com quem não serve a Deus e não influencio, sou influenciado, eu perco o desejo da palavra e começo a querer me alimentar daquilo que não me edifica. Comida de porco não serve para você, porque você tem o maná, o alimento que desceu do céu. Amém? Quem é filho não se alimenta de comida de porco, se alimenta do pão vivo que desceu do céu. Amém?